Vamos aqui agora demonstrar a importância do balanceamento dinâmico em todas as peças que trabalham girando, em todos os componentes que vocês possam imaginar, desde uma roda de automóvel, como a roda de uma moto, que logo demonstra a necessidade de correção das massas desbalanceadas, devido à trepidação que causa nos seus veículos. O que acontece num equipamento devidamente chumbado numa base, em mancais rígidos e fixados firmemente ao solo, onde você não percebe o que pode estar acontecendo internamente ao equipamento? Assim acontece em motores, em caixas de marchas, em diferencial, nos ventiladores, em diversas peças que existem em nossa volta. O projeto de um conjunto ideal a ser construído, como aqui vocês podem enxergar, é constituído, vamos chamar isso aqui, de uma peça imaginária. Vocês podem imaginar aqui o pneu do seu carro, ou o pneu, a roda da sua motocicleta, ou um ventilador de teto, ou uma engrenagem da sua caixa de marcha, etc. Aqui uma parte da peça, aqui o outro lado da peça. Um lado, outro lado, vamos chamar plano 1, plano 2. Tem aqui infinitos graus de liberdade. A peça ideal a ser construída deveria solicitar em seu funcionamento que ela exigisse dos seus eixos somente o apoio para ela girar livremente. Esse aqui seria o ideal de toda peça devidamente bem construída. Os mancais só existem para que a peça possa girar livremente. O que acontece então com esta peça aqui na prática? Vamos parar o equipamento. Vamos ajudar a frear. Fiz aqui uma marca. Na peça devidamente construída, a peça para em qualquer posição. Então ela não tem nenhum lado em relação ao seu eixo imaginário, não tem nenhuma massa provocando com que ela parasse na posição mais baixa. Ela para em qualquer posição. E vocês viram como que essa peça funciona em trabalho. Não exige nada dos seus mancais a não ser o apoio para que a peça possa trabalhar normalmente. Vamos agora produzir um desbalanceamento nesta peça. Vou colocar aqui um contrapeso. Esse contrapeso é meio assintoso para a construção, justamente porque é didático que nós estamos aqui fazendo. Como falamos, a parte pesada colocada agora vai sempre parar para baixo. Eu tiro aqui da posição, levo, ela vai parar sempre com aquela parte pesada para o lado de baixo. O que vai acontecer agora se esse rotor vier a funcionar? Nós temos uma potência muito baixa aqui para evitar acidente. Vamos ajudar a peça a rodar. O que antes o mancal somente mantinha a peça estabilizada para girar, agora vai ter que segurar a peça para que o seu eixo fique imóvel. Já estamos vendo aqui que a base está sendo solicitada. Vamos desligar para evitar que aconteça um acidente.
Então estamos vendo aqui agora que a massa desbalanceada no rotor, na peça girante, que antes ficava imóvel, praticamente estável ali, agora os mancais teriam que ser solicitados. Vem neste momento uma correção que acontece muito no campo, nas peças de grandes dimensões principalmente, de difícil transporte e tudo mais, do pessoal querer resolver esse fenômeno da parte mais pesada parar sempre para baixo. No campo, devido às vezes à dificuldade de ter acesso nos dois planos do rotor, da peça girante, ele tem acesso apenas a um lado. E como a peça parou nesta posição, eu vou colocando massas na peça, de tal modo a que eu equilibre a peça. Agora ela para também em qualquer posição. Está confundindo com a peça ideal, devidamente construída. Por desgaste, por acúmulo de sujeira, por uma série de coisas, apareceu a massa desbalanceada que começou a produzir a vibração, como vocês viram aqui. A minha correção, que parece lógica, porque a peça para em qualquer posição, não tem uma posição sempre caracterizada de que tem uma massa forçando ela parar para baixo. A nossa massa desbalanceada está aqui, foi colocada uma correção que equilibra aquela massa e ela passa a parar em qualquer posição. Para muitos, igualou a condição inicial. E isso muitas vezes leva a um senhor erro, e aí muitas vezes um erro bem danoso. Por causa de quê? Vamos ver. Não precisou de nem auxiliar dar a volta. O que antes girava livre, apareceu o desbalanceamento, aqui vai ser um funcionamento catastrófico, vai quebrar tudo, vai parar a produção da empresa, vai destruir o equipamento. E foi feito com uma das melhores das boas intenções, o que muitas vezes chama-se de balanceamento estático, a equilibragem da peça parada. Esse esforço que veio aparecer aqui só surge com a peça em movimento, devido às forças centrípetas para uns ou centrífugas para outros, que são as correspondem igualmente. Um esforço de um binário, fazendo isso aqui com a peça, como vocês viram aí. Lá na prática, muitas vezes os senhores, como profissionais, ignoram o esforço porque a peça está chumbada no chão, mas não sabem por que estão trocando o rolamento, os mancais estão partindo e às vezes as fundações quebrando. Esse não é o trabalho correto, esse não é o conhecimento do assunto, tecnologicamente falando. Qual que seria a resposta para isso? No lugar desta correção feita aqui, que causou todo um problema muito maior do que o desbalanceamento que estava aí em funcionamento, seria levar a peça em questão a uma máquina de balanceamento dinâmico, para balanceamento dinâmico, apropriada para isso, aonde o operador não vai falar em que ele vai fazer com a peça, a máquina que vai dizer qual a posição e qual o valor das massas a serem colocadas para corrigir aquilo que está provocando esse desastre operacional no equipamento. A noção do balanceamento dinâmico é simples.
São dois passos. Uma, a correção do desbalanceamento estático, trazer o centro de gravidade para o eixo de rotação. Passo 2, fazer o balanceamento dinâmico, que é a eliminação do binário que vai surgir. Vocês viram que quando eu fiz o equilíbrio estático aqui, surgiu um binário. O que a máquina de balanceamento dinâmico faz automaticamente? Elimina o desequilíbrio estático, traz o centro de gravidade para o eixo de rotação da peça e faz com que o binário seja anulado. Eu só posso destruir um binário construindo um binário igual e sentido contrário. A máquina de balanceamento dinâmico vai indicar isso. E qual que seria a correção aqui? Ela indicaria que eu deveria colocar uma determinada massa nesta posição, me indicaria que eu deveria colocar outra massa nesta posição, com a peça em cima de um cavalete, em cima de prismas e etc., com o eixo firmado em cima de prisma e tudo mais, eu teria a mesma condição inicial dela parar em qualquer posição. É onde confunde-se balanceamento dinâmico com a equilibragem estática, como eu mostrei aqui, que causa todo um problema para o usuário da peça. Aqui o equipamento torna a parar em qualquer posição. Vamos ver agora ela em trabalho, qual vai ser a resposta? Volto a frisar, feito essa correção sobre uma máquina de balanceamento dinâmico. A massa desbalanceada está lá, as correções foram feitas, no caso aqui acrescentando massa, e o eixo voltou novamente a ficar com uma estabilidade do seu funcionamento, os rolamentos vão ter vida úteis longas, as bases vão ficar inteiras, não vai ter eixo quebrado, não vai ter vibração nos restantes equipamentos da empresa. Então, esse é o objetivo a ser alcançado com o balanceamento dinâmico feito corretamente em uma máquina de balancear dinâmico. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Hélio Gonçalves, fundador da Balanceadora Dinâmica em 1982. Sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 1968, tenho registro CREA, número 12132/D. Muito obrigado pela atenção.